cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. E hoje estamos em mais uma videoaula do nosso curso Primeiros Passos, que acompanha o livro Os Primeiros Passos. Tem aqui o pezinho do bebê, porque nós, quando chegamos à fé, nós somos como bebê. Muitas vezes não compreendemos as primeiras lições, as lições elementares, como fé, como salvação, como justificação. E hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante: a oração, desenvolvendo uma vida de oração. Então, nosso livro aqui ele é interativo. Você tem aqui todos os códigos do QR Code e esses códigos eles são acessíveis pelo celular. Você escaneia pelo seu celular e o celular vai te levar para um formulário para que você responda as perguntas. Essa mesma pergunta que você tem aí, que é estudante da nossa escola online. Então, desenvolvendo a vida de oração. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: orai sem cessar. Vamos obedecer essa palavra que o apóstolo Paulo fala aos Tessalonicenses, orar sem cessar? Então vamos fazer uma oração. Feche seus olhos e acompanhe essa palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos por mais essa videoaula. Senhor, te peço inspiração, te peço, Senhor, que a tua bênção seja sobre as nossas vidas. Pai querido, esclarece-nos sobre esse tão misterioso assunto que é a oração, tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Como podemos acessar a tua presença, o trono da glória, o santo dos santos, através simplesmente de uma palavra falada pelos nossos lábios. Muito obrigado, Senhor. Fala conosco nessa videoaula em nome de Jesus. Você percebe que eu falei em nome de Jesus? Não dá para pensarmos em oração sem falar o nome de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se você quer ir ao Pai em oração, se você quer dobrar os seus joelhos e falar com Deus, faça isso, mas faça em nome de Jesus. Tá certo? Então, nossa videoaula, nosso estudo sobre desenvolvendo a vida de oração, ela está dividida em 3 pontos. O primeiro é os princípios de oração. O segundo, nós vamos falar sobre os passos para desenvolver uma vida de oração. E por último, a oração como um estilo de vida. Vamos lá? Você está pronto? Então vamos lá. Dobra o seu joelho continuamente e ore a Deus, porque essa videoaula está uma bênção. Amém? Então vamos lá. O primeiro princípio que nós precisamos compreender acerca da oração é ter a motivação correta. Olha o que Tiago diz na sua carta, no capítulo 4, no versículo 3. Ele diz assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Então aqui Tiago ele está dizendo que existe uma oração que não é respondida. Existe uma oração que as pessoas fazem e que essa Deus não responde. Por quê? Porque existe uma motivação errada. Aqui é a mesma coisa de você orar a Deus pedindo para que Ele te ajude a acertar os números da Mega Sena acumulada. Meu irmão, Deus, Ele quer encontrar no seu coração e no meu a motivação correta, para que quando nós pedirmos, Ele nos responda. Então, o que é a motivação correta? Motivação correta, meu irmão, é orar segundo a vontade do Pai. É orar segundo o conhecimento de que nós temos sobre Deus. O que Deus pensa, o que Deus Ele deseja, qual é o plano de Deus para as nossas vidas. E quando nós oramos segundo esse plano, segundo esse propósito, meu irmão, a resposta é garantida. Mas aqui precisamos alinhar essa motivação. Segundo princípio é que devemos evitar as vãs repetições. Olha aqui no capítulo 6 o que Jesus fala acerca das vãs repetições. Mateus capítulo 6, versículo 7 diz assim: e quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar, serão ouvidos. Então aqui nós não precisamos falar muito. Não é por muito falar, não precisamos ficar orando como um mantra, repetindo, não. Nós precisamos orar com intimidade, orar de uma maneira em que nos desenvolvemos um relacionamento com Deus. Um versículo antes desse, o 6 de Mateus, o 6, me desculpe,
A palavra do Senhor diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta orarás ao teu pai, que está em secreto. Olha que verdade maravilhosa, olha que segredo. E o teu pai, que vem em secreto, te recompensará. Aqui o contexto é que Jesus estava falando dos religiosos, dos fariseus, que oravam com largas orações, oravam nas praças públicas, para serem reconhecidos pelo homem. Meu irmão, você não precisa ser reconhecido. Você não precisa orar bonito na igreja para que os irmãos olhem, nossa, como ele ora bonito. Não! Você precisa desenvolver uma intimidade com Deus através da oração. Intimidade é às vezes falar palavras simples. A intimidade é às vezes falar: olha, Senhor, eu não sei nem o que dizer, mas eu preciso de Ti. Olha, eu estou passando por uma dificuldade muito grande. Eu preciso da Tua ajuda, eu preciso do Teu... Você já falou por favor a Deus? Interessante, na oração, quando você está orando, você fala: Deus, por favor, me ajude. Porque por favor não é uma expressão bíblica, por favor é uma expressão contemporânea. Eu e você que somos acostumados a falar: faz isso para mim, por favor, por gentileza, peça para Deus por gentileza. Isso significa intimidade, isso significa espontaneidade, isso significa motivação correta. Então a intimidade gera recompensa, porque aqui Jesus diz: e o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Existe recompensa para aqueles que estão perto. Depois, nós temos aqui o poder da concordância. Esse é um princípio tremendo, o poder da concordância. Em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 18, a palavra do Senhor diz assim: em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, olha o detalhe, que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Então é claro que esse contexto de Mateus 18 fala sobre o perdão, e isso é uma interpretação minha, porque ele inicia falando lá no Mateus 18, alguns versículos atrás, acerca se o irmão tiver algo contra outro irmão. Então ele traz ali o como deve ser procedida a disciplina na igreja, o perdão. E aqui Jesus ele fala que esse perdão, essa comunhão, essa concordância traz uma resposta imediata. Jesus diz: porque se concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, é claro, abra um parênteses aqui, qualquer coisa segundo a sua vontade, segundo a vontade de Deus, o meu Pai que está nos céus lhes recompensará, será feito por meu Pai que está no céu. Então é muito importante o poder da concordância. Você marido, você esposa, você filho, você pai, você pastor, você obreiro, você diácono, ore junto com os seus irmãos, chame junto, segure nas mãos, faça oração, porque a oração em concordância é extremamente poderosa, ao ponto de Jesus dizer: olha, o que ligares na terra será ligado no céu, e também se desligares alguma coisa na terra, também será desligado no céu. Tá certo? E o último princípio aqui da primeira parte da nossa ministração é a certeza da resposta, a convicção. Mateus 21, 22, ele diz assim: e tudo o que pedirdes em seu coração, crendo, o recebereis. Não tem oração sem fé. A fé, ela é uma prática, ela é um exercício. Você ora, você pede a Deus, você crê. Você crê que vai receber. E isso, você descansa, você confia, você está estabelecido naquela palavra. E alguém vai te perguntar: mas você não conseguiu ainda essa bênção? Você vai falar assim: eu já consegui, porque eu já orei e Deus já me concedeu, porque a Bíblia diz: se eu pedir crendo, eu vou receber. Então peça, mas peça crendo. Peça, mas peça com fé, para que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. O ponto 2 da nossa ministração:
Passos para desenvolver uma vida de oração. Eu quero passar rapidamente porque o nosso tempo é bem curto. Videoaulas precisam ser videoaulas curtas para que não seja cansativo para você e nem para mim, tá certo? Então vamos lá. Como eu posso desenvolver? Quais são os passos para desenvolver uma vida de oração? Primeiro, estabelecer um altar. Ai, pastor, mas eu vou precisar levantar umas pedras, fazer aqui uma mesa, um altar? Não é isso que eu estou dizendo. Estou falando sobre um altar espiritual. O altar é quando nós determinamos um local específico para orar. Eu, por exemplo, oro bastante no banheiro. Então, quando eu vou no banheiro, eu dobro meu joelho, principalmente quando nós estamos no serviço, eu dobro meu joelho e eu falo com o meu Deus, eu oro. Às vezes eu vou para uma reunião importante, às vezes o presidente da empresa me chama, e aí eu vou para o banheiro e eu oro, falo, Senhor, me dê as palavras certas, Senhor, me ajuda, me dê o esclarecimento e a sabedoria que eu preciso para essa reunião, e pasme, Deus me responde, Deus me ajuda. Então levantar o altar é o quê? É estabelecer um local específico, onde é o local da tua intimidade, onde ali você dobra o teu joelho e você sabe que Deus já está ali te esperando. Segundo passo é estabelecer um compromisso. Nós precisamos estabelecer um compromisso de oração. Olha, determine, todo dia antes de eu dormir, eu vou fazer uma oração naquele lugar. Sempre ali na mesma hora. Tem gente que gosta de orar às 3 horas da manhã. Talvez seja um pouco mais difícil, né? Acordar cedo e tal, pôr o relógio para despertar, mas estabeleça um horário. Às vezes no meio do dia, coloque ali o seu celular para despertar às 15 horas. E quando der às 15 horas, você vai para o seu cantinho de oração, o seu altar, e faça a tua oração. Ali é um compromisso que você está estabelecendo com Deus e também com você mesmo, que você vai ter ali aquele compromisso, e aquilo vai sendo aumentado a partir com o passar do tempo. Você vai aumentando. Um dia você vai orar uma vez no dia, e daqui a pouco você está orando 2, daqui a pouco você está orando 3, daqui a pouco você está orando um monte, uma bênção. Você está dobrando o teu joelho o tempo todo e está podendo cumprir o que nós lemos lá no começo em Tessalonicenses: orai sem cessar. Passo 3, o louvor é importante. Ter louvor não eu preciso cantar música. Amém, se você quiser cantar música, louvar ao Senhor, isso é importante, mas o louvor ele tem mais a ver com ações de graças. O louvor ele tem a ver com você fazer uma expressão de adoração, você louvar a Deus, um coração agradecido, ele desperta, ele produz adoração. O seu coração satisfeito, ele produz adoração ao Senhor, então você agradece a Deus, isso é ação de graças. Se você agradecer a Deus, você está cumprindo esse papel que ele fala aqui em vários textos bíblicos, que nós temos que entrar na presença do Senhor, orar ao Pai com orações e súplicas, com ações de graça, com louvor, com adoração. E o penúltimo, o arrependimento, né? O arrependimento é algo importantíssimo nesse processo de uma vida de oração, porque eu preciso reconhecer os meus erros, reconhecer as minhas falhas, reconhecer as minhas incapacidades e muitas vezes as minhas negligências, até mesmo em oração. Então você pode sim orar a Deus e falar: Senhor, me perdoa, porque eu não oro o quanto eu deveria. Me ajuda a orar, me ajuda a despertar nessa disciplina, a orar, porque, meu irmão, o diabo, ele vai fazer de tudo para você não orar, porque ele sabe que muito pode a oração do justo em seus defeitos. E o último o último passo é a oração propriamente dito. O que é oração? Oração é um diálogo, oração é uma conversa. Faça suas petições, interceda e não economize tempo com Deus, não economize tempo na presença daquele que te ama. Adore ao Senhor, gaste energia, gaste tempo, coloque ali no relógio mesmo o tempo que você vai ficar na presença de Deus em oração. E se você não tiver palavras, se te faltarem as palavras, simplesmente fique em silêncio. Fique em silêncio com o seu Senhor, mas estabeleça essa disciplina como um estilo de vida. É o que nós vamos falar agora. Em Mateus capítulo 6, versículo de 9 a 13, eu não vou ler o texto inteiro, mas você já conhece a oração do Pai Nosso. Aqui os discípulos, eles
eles pedem para Jesus ensiná-los a orar. Senhor, ensina-nos a orar. E aqui Jesus ele ensina essa oração que nós conhecemos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Assim, dai-nos hoje e perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. Tem gente que não pode fazer essa oração porque não perdoa, né? Então nós precisamos orar e gastar energia, ter uma vida de oração, ter Deus como um Pai. Iniciar a oração Pai Nosso, puxa vida, um filho que tem intimidade do Pai, esse recebe o carinho do Pai, esse recebe o aconchego do Pai, tá certo? Então, não desista de orar, meu irmão. Não desista de orar, de ter um relacionamento, de desenvolver um relacionamento com Deus. Quando lhes faltarem palavras, volte-se para a oração dominical, que é essa oração do Pai Nosso, que é um modelo. Mas não ore com vã repetição, ore com entendimento. Chame Deus de Pai e acredite que Ele verdadeiramente é o seu Pai. Chame Ele, peça para Ele te abençoar com o pão nosso de cada dia, mas creia que Ele é o Pai, Ele é o dono do ouro e da prata, e não vai deixar faltar nem coisa pequena e nem coisa grande. E de sobremaneira, perdoe para ser perdoado. Então, irmãos, eu tenho aqui para encerrar uma declaração do Hernandes Dias Lopes, o reverendo, um pastor muito abençoado que eu particularmente gosto muito. Ele foi tirado de um sermão que ele ministrou sobre a oração, e ele diz assim no seu sermão, abro aspas: orar é conectar o altar com o trono, a fraqueza humana à onipotência divina. Orar é falar com aquele que está entronizado acima dos querubins e governa o universo. Não há nenhuma força mais poderosa na terra do que a oração, pois a palavra de Deus diz que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Fecho aspas para Hernandes Dias Lopes, que nos dá essa declaração magnífica, maravilhosa. Orar, meu irmão, é conectar no trono de Deus. Orar é conectar a fraqueza humana com a onipotência divina. Orar é trazer o céu para a terra, é viver a eternidade, é viver o reino ainda vivendo nessa terra. Amém? Deus te abençoe. Espero que essa videoaula tenha sido uma grande bênção na sua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.